Fala massa, beleza? Rodolfo Simões passando aqui no canal Galois, depois de um longo e tenebroso tempo, é verdade. Vou começar até falando rapidinho sobre isso. Vivi, de certa forma, ainda vivo um momento pessoal um pouquinho delicado, tá? Por isso a minha ausência, a minha interrupção no projeto nos últimos 40 dias mais ou menos. Hoje é 27, né? Acho que o último pós-jogo que eu gravei tinha sido contra o Grêmio, foi no dia 17/8, jogo que eu estive na arena. Depois disso não teve mais pós-jogo, tivemos 9 ou 10 jogos nesse período aí, um período ao qual o Atlético esteve bem mal, né? Teve troca de treinador nesse período, mas um momento, particularmente falando, muito difícil para mim também, a nível pessoal e profissional, enfim. Queria até ter feito pré-jogo, pós-jogo, na verdade, depois do jogo contra o Bolívia, mas essa última semana também fui acometido por uma forte gripe aí, enfim, uma série de problemas. Mas roda a vinheta e vamos falar do Atlético, beleza? O Atlético voltou a vencer ontem no Brasileirão depois de 6 rodadas e volta a respirar no Campeonato Nacional. Então, massa, vou voltar com aqueles pedidos de sempre. Se inscrevam aqui no canal, vocês vão ver que eu apaguei todos os 140 vídeos que eu tinha. Se inscrevam aqui no canal, tá? Curtam o vídeo, vai ser muito importante curtir o vídeo. Se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações para sempre quando tiver conteúdo novo. Vou ver se eu trago uma novidade já a partir de amanhã para vocês. Fiquem ligados nisso aí. Me sigam lá no Twitter e no Instagram, Rodolfo Simões BH, tá? Instagram e Twitter, Rodolfo Simões BH. Aqui no YouTube, Galois Rodolfo. E lá no TikTok, galo.ai.rodolfo. Acho que é isso, as minhas redes sociais, beleza? Bom, falando em momento pessoal, um pouco do que eu trouxe aqui, até porque eu acho que eu devo satisfação ao meu público, tá, gente? Por isso que eu comecei dessa forma, independentemente do tamanho do público que eu tenho, acho que eu tenho de respeitar todos vocês, né? Até avisei lá no Twitter que eu ficaria um tempo fora, mas acho que deveria ter feito isso nas outras redes também, não fiz, peço desculpas por isso. Mas eu vou começar falando do autor do gol ontem, tá? E por isso que eu tô falando de momento pessoal, o Vitor Hugo. O Vitor Hugo, eu assisti a Zona Mista, né? E o Vitor Hugo fala da importância de confiar em si mesmo, né? E ele, muito da passagem, acho que a passagem no Vitor Hugo não dá, pelo menos lá no Bahia, não dá nem para definir como ruim. Eles querem conseguir entrar em campo. Você falou, eu não conseguia confiar em mim mesmo. Mas por que ele não conseguia confiar nele mesmo? Porque ele tinha perdido a mãe dele. Então, assim, acho que o futebol, de forma geral, entre todas as profissões, talvez seja aquela que o torcedor tenha mais dificuldade em entender que o jogador de futebol também é um ser humano. Ah, mas o cara recebe 1 milhão por mês, 2 milhões por mês, 700 mil. Gente, não importa quantos caras recebem de salário. Eles também têm problema dentro de casa. Perdem mãe, tem familiar doente, tem briga de casal, tem tudo, né? São pessoas de carne e osso, né? E o Vitor Hugo é um jogador que eu falo com bastante tranquilidade, assim, porque eu lembro do Vitor Hugo surgindo no América, lembro do Vitor Hugo arrebentando no Palmeiras. Ah, mas o Vitor Hugo arrebentou no Palmeiras em 2016, 2018. Sim, mas eu nunca ouvi as pessoas falando mal do Vitor Hugo pelo que ele faz no campo. Eu vi o pessoal falando mal do Vitor Hugo por não conseguir jogar no Bahia. Mas aí a gente tem que tentar entender por que ele não estava jogando, né? E nesses outros momentos da carreira aí que ele não teve nenhum destaque, a gente não via falar sobre ele, né? Então fico bastante feliz pelo Vitor Hugo, por ele ter conseguido recuperar a confiança dele nele mesmo. Eu acho que isso falta isso para vários outros atletas desse elenco do Galo atual. O Vitor Hugo, que além de estar jogando bem na zaga, tem sido uma arma importante na bola aérea ofensiva, né? Fez gol contra o Bolívar lá na Bolívia e também fez o gol ontem, gol da vitória, gol fundamental para as pretensões do Atlético. Bom, já que eu comecei falando de destaques individuais, eu vou seguir nesse ritmo para não perder o fio da meada. Caio Paulista, para mim, ótima atuação. E era esse Caio Paulista que a gente viu ontem, que a gente tem visto com o São Paulo, que eu esperava que fosse vestir a camisa do Atlético, porque eu achava um bom
uma boa contratação para ser reserva do Arana, né? Talvez o ponto fora da curva aí seja imaginar que a gente está em outubro, praticamente, de 2025, e o titular tem que ser o Caio Paulista e não o Arana. Mas eu esperava esse nível de atuação do Caio Paulista e que isso fizesse com que o Arana performasse melhor, né? O Caio Paulista hoje é melhor fisicamente, muito melhor defensivamente, mas muito, principalmente no que tange a lances de bola aérea, né? Não só por uma questão de estatura, mas uma questão de postura corporal, de disputa mesmo, né? Um jogador que compete um pouco mais. Então acho que o Vitor Hugo nesse momento merece, o Caio Paulista nesse momento merece titular. E o Igor Gomes, né? O Igor Gomes tem sido uma grata surpresa, principalmente depois da lesão do Alexander no último jogo, no penúltimo jogo contra o Bolívar, onde ele passa a atuar ali como segundo volante. Eu até coloquei no Twitter que me lembrou muito aquela fase de 2019 do Natan Pescador, quando ele joga de volante ali com o Wagner Mancini. E eu sei que tem as pessoas, tipo o Pedro, que é um cara que conversa muito comigo no WhatsApp, fala, porra, Rodolfo, você tá elogiando Vitor Hugo, Caio Paulista e Igor Gomes. Mas é a nossa realidade, é o que o Galo tem hoje. E isso explica a posição do Galo na tabela, 14º lugar, porque os nossos destaques hoje são esses jogadores. Mas, bom, pontuei aqui alguns nomes que eu acho que foram importantes. Vou mencionar só mais um do jogo de ontem, especificamente, Everson. Reafirmo aqui, já vinha falando isso antes de ter essa pequena interrupção no canal, o melhor e maior goleiro da história do Clube Atlético Mineiro, cada dia mais convicto em relação a isso, fundamental na vitória ontem, a atuação do senhor Everson. Falar um pouquinho do trabalho do Sampaoli, que além do resgate, por exemplo, de Vitor Hugo e Caio Paulista, né, o Sampaoli tem feito vários resgates, né? Tem alguns pontos do trabalho do São Paulo que eu queria comentar com vocês. Ainda para seguir nessa linha nível individual. Talvez, acho que nada me espante mais nesse atual trabalho do São Paulo do que a recuperação do Bernard. Né? Eu sempre deixei muito claro que eu não sou fã do atleta Bernard, sempre respeitei muito pela história que tem, mas até pelo tempo de clube que ele tem, pelas oportunidades que teve com o Milito, que teve com o Cuca, eu realmente não acreditava que o Bernard pudesse dar uma volta por cima. E acho que o Bernard vai ser muito importante nessa reta final de ano, muito importante mesmo. O Sampaoli, né, algumas pessoas já têm comentado isso, um Sampaoli muito diferente, né, da primeira passagem, não só porque o momento no Atlético exige isso, mas talvez um Sampaoli muito mais consciente do que é o futebol brasileiro. Não, um Sampaoli que chegou aqui no Atlético, primeira missão dele foi identificar os problemas. A primeira coisa que ele identificou, viu que o elenco tem jogadores em níveis físicos diferentes, né? Alguns deles muito abaixo do ideal, né? Já citou ali, acho que depois do jogo contra o Bolívar, o trabalho que tem sido feito da parte psicológica. E talvez um outro ponto que me assuste tanto quanto conseguir recuperar o Bernard é o São Paulo trabalhando o time de trás para frente, né? O São Paulo que é sempre muito marcado pelo jogo ofensivo do time dele, ele arrumou o Atlético na defesa primeiro. Então acho que legal perceber o São Paulo muito diferente, não o São Paulo que quis ir para o Atlético, o São Paulo que fala muito mais do Atlético nas redes sociais, ainda que seja um trabalho totalmente da assessoria dele, mas um São Paulo muito mais conectado com o Atlético. Não que na primeira vez não tenha tido essa conexão, tá, gente? Mas assim, é uma postura totalmente diferente, né? Dessa vez, pelo menos por hora, ele não tem a chave do CT. Então, o São Paulo muito diferente, né? Que está tentando fazer com que esse time alcance um nível físico minimamente aceitável, está tentando recuperar um lado psicológico e que organizou esse time. Né? Ontem eu coloquei isso no Twitter também. Né? Ontem, especialmente o primeiro tempo, até a expulsão do senhor Júnior Alonso, um primeiro tempo, para mim, não foi só o melhor jogo do Atlético com o São Paulo, foi o melhor jogo do Atlético no ano, porque o Atlético tinha organização tática, o Atlético tinha 11 jogadores, um correndo pelo outro. Mas isso é muito pouco, Rodolfo. Mas em comparação ao que o Atlético não fez esse ano, isso é muito. Né? O Atlético hoje é compacto sem a bola. Tá todo mundo perto. Então, assim, a gente vê uma melhora. É fundamental agora que o Atlético consiga vencer o Juventude. Né? Se conseguir um empate ali contra o Fluminense também, que é o jogo seguinte. E depois tem Sport aqui. Eu acho que se a gente conseguir fazer aí 7 desses 9 pontos, aí vai dar uma tranquilidade maior pro Sampaoli,
né, conseguir essas 4 vitórias aí, uma pela Sula e 3 pelo Brasileiro, né, que seria Juventude, Mirassol, Juventude, Sport, empate contra o Flu, né, fazer essa, que no, quando você fala ali no basquete, né, uma run, uma corrida de 10, 12 ali, acho que daria uma tranquilidade para o Atlético em termos de Campeonato Brasileiro, até para que o São Paulo depois possa poupar, né, nos jogos que antecedem as semifinais da Sul-Americana. E acho que a primeira meta do Atlético no Campeonato Brasileiro tem que ser fazer 45 pontos para ter uma tranquilidade. Se o Atlético conseguir chegar nos 45 pontos e performando, né, tendo um bom desempenho, conseguindo chegar mais rápido do que a gente imagina, que seria dentro de umas 8, 10 rodadas, talvez dê até para pensar numa arrancada em pré-Libertadores, alguma coisa do tipo, mas acho que um passo cada vez. O Atlético agora tem 28, faltam 17 pontos, 5 vitórias e 2 empates aí, faltam 15 rodadas, né? Se o Atlético conseguir essa pontuação em 10 rodadas aí, eu acho que dá até para pensar em pré-Libertadores, mas vamos um passo cada vez. Eu acho que o mais importante no Brasileirão é fazer os 45 pontos e se livrar de qualquer risco de rebaixamento, e aí a gente vai ter que apostar todas as fichas na Sul-Americana. Para o jogo contra o Juventude não tem o Everson, esse sim um desfalque muito pesado, Alonso fora reforço, Arana fora reforço, e o Hulk, né, tomou amarelo ontem no banco. No calor do jogo eu xinguei ele, deu uma exaltada, e eu tomo muito cuidado sempre para falar do Hulk, não concordo com a forma como o Hulk vem sendo criticado nas redes sociais. Ontem confesso que eu passei um pouco do ponto e até apaguei algumas postagens que eu fiz no Twitter, mas o Hulk merece muito respeito, sabe, gente? Acho que tem que cobrar, né? Nenhum jogador é maior que o clube, o Hulk não é isento a cobranças, mas eu acho que o Hulk faz por merecer mais respeito, mais carinho da massa. O Hulk, para mim, é um cara que fica aqui até quando ele aposentar, fiquei um pouco irritado porque ele tomou um amarelo no banco, mas ele depois falou, poxa, eu não falei nada com a arbitragem, eu só estava preocupado com o Júnior Santos, que estava caído ali, a gente queria saber o que tinha acontecido com ele, e eu acabei pagando o pato ali, eu sou marcado pela arbitragem, e dessa vez, né, milagrosamente, Paulo Bracos tomou a frente. O Atlético fez uma publicação, pelo que eu vi, só no Instagram, falando que segunda-feira vai entrar com uma representação na CBF buscando mais detalhes, embora ontem o Rafael Klein já tenha soltado na súmula que o amarelo foi por reclamação. Mas acho importante esse apoio da diretoria do Atlético em relação ao Hulk. Mesmo que não consiga reverter o amarelo, foi coisa que o Atlético não fez em outros momentos, eu acho importante. No mais, a diretoria também, como eu fiquei muito tempo fora, né, espero que tenha aprendido que eles têm um erro que eles não podem cometer, afastar o torcedor, né? Bastou atender o torcedor, trazer o Sampaoli e trazer o torcedor e principalmente o povão para perto, que a torcida mais uma vez carregou esse time, como sempre foi ao longo da história do Clube Atlético Mineiro. Então eu espero que essa diretoria vista essa sandalinha da humildade, reconheça os erros e nunca, jamais, brigue com a torcida do Atlético Mineiro. A torcida do Atlético Mineiro carrega esse time sempre que for preciso. Já carregamos times muito piores que esse, muito piores mesmo, e as gerações mais velhas sabem disso muito melhor que eu, tá? Então é isso, vamos Galo, terça-feira Juventude vai ser sofrido de novo nesse time masoquista, time que prefere ganhar com um a menos. Nós tivemos 3 jogos com um a mais e não ganhamos nenhum. Agora com um a menos a gente ganha. Nada mais Galo que isso, né, turma? Forte abraço, bom domingo a todos. 11 horas hoje tem Grêmio e Vitória, somos todos Grêmio, e vamos ver se o Bragantino consegue segurar pelo menos o empate com o Santos. Seria importante para ter uma tranquilidade pensando na parte de baixo da tabela. Um abraço e até a próxima. Fui!